Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com a Shirley para falarmos sobre assessoria jurídica. Vale a pena ou não vale? Oi, gente. Pois é. Muitos empresários só procuram um advogado quando o problema já está instalado. Mas será que esse é o melhor caminho? Bom, eu já usei essa expressão em alguns episódios e a verdade é melhor prevenir do que remediar, já dizia minha avó. Com certeza. E ela não estava errada, né, Nayara? Não estava, gente. A assessoria jurídica, ela não vai garantir que você não tenha uma demanda. É impossível a gente garantir que você não vai enfrentar um processo. Mas ela pode garantir que você tenha elementos, que você consiga se defender, que você enfrente aquele momento de dificuldade, de um processo com mais tranquilidade. Com certeza. E a gente nem culpa quem ainda tem essa ideia de que eu só devo procurar um advogado quando eu tenho um problema, quando eu sofro uma demanda, porque é um pouco cultural isso, né? Essa cultura do litígio, então agora eu tenho que discutir. E a assessoria preventiva, ela vem numa outra mão. Ela vem muitas vezes evitar que você tenha um litígio e quando você tem, como a Nayara diz, você está preparado para enfrentar. E a gente trabalha, inclusive, com uma vertente muito de tanto quanto possível, eu posso evitar. Isso, eu ia até mencionar, e aí eu vou trazer para vocês, né, que você sabe que eu adoro contar um caso, vou trazer para vocês uma situação. Porque no dia a dia, quando você tem uma assessoria jurídica, você tem uma relação próxima com seus advogados, você vai conversar sobre tudo. Exato. Então você vai trocar ideias, o advogado vai falar, faz isso aqui, faz aquilo, ele te ensina a registrar. E aí aconteceu uma coisa comigo, que pela minha vivência, né, pelos dia a dia, daquilo que eu vivo no trabalho, eu soube como agir. O que aconteceu? Eu bati o carro, sofri um acidente de trânsito e na hora, assim, fiquei muito triste, chateada, que é normal. A pessoa desceu, eu falei com ela, falei assim, olha, a senhora tem seguro? Não tem? Eu tenho seguro, então tá tudo bem, me dá os seus dados, porque eu tenho seguro, eu vou acionar meu seguro. A pessoa não quis me dar. Quando ela me negou o dado, a informação, como eu não sabia, eu comecei a gravar, comecei a filmar, mostrando que eu estava ali, que eu estava disposta a acionar o seguro e que ela não queria fazer boletim de ocorrência, ela não queria fazer nada, ela simplesmente entrou no carro e saiu. E eu tinha aquela gravação. Seguiu a vida, um ano depois tinha uma ação. Essa pessoa me processando, alegando que eu evadi do local, alegando que em razão do acidente ela sofreu dano material, dano moral, lucro cessante, pedindo o mundo, sendo que ela teria direito à reparação do carro, que era o que eu já estava disposta a fazer o pagamento. E aí fizemos a defesa, anexamos o vídeo lá, mostrando que quem fugiu do local foi ela. E no dia da audiência, gente, aconteceu uma situação inusitada. As pessoas começam a rir sempre que eu conto. Eu adoro essa história. O que aconteceu? Quando eu vi o nome da testemunha, eu já imaginei que não era a pessoa que estava no dia com ela, porque no dia, quando ela falava mais enrolada, eu vi que era uma pessoa que não era brasileira, ela era de outra nacionalidade. E o nome ali era um nome muito comum, João da Silva, então assim, era uma pessoa brasileira sem dúvida nenhuma. E quando ele entrou, ele era uma pessoa careca, olha que coisa. E eu tinha o vídeo, e no meu vídeo era possível identificar que a testemunha, a pessoa que estava ali com aquela motorista, ela tinha um cabelo black power. Então eu sabia diferenciar exatamente. E foi aonde toda a narrativa dela, que se baseava naquela testemunha para falar que eu fugi, morreu, caiu, porque eu tinha um vídeo que contrapunha aquela prova que ela trouxe. E aí a gente encerrou o processo pagando tão somente o dano material, que era o que era devido. E por que é importante a gente ter conhecimento? Quando ela age de uma forma não esperada, eu gravei. Se eu não gravo, se eu não tenho essa malícia, essas imagens. Eu não tenho isso, eu ia ter uma testemunha dela, ia ficar a minha testemunha, ia ficar aquele processo longo que morreu ali naquela audiência. E essa prevenção que a Nayara praticou, ela foi muito dinâmica, foi na hora da situação. E a assessoria jurídica preventiva, ela consegue ser muito mais antecipada. Quando você estabelece diálogo com seu advogado, você começa a projetar o momento que você está e projetar o futuro que você quer, a gente consegue muitas vezes traçar estratégias juntos. A gente consegue mensurar riscos que podem acontecer. Então, a prevenção ela vem na elaboração de um contrato bem estruturado de acordo com o seu negócio e com as suas perspectivas. Ela vem, inclusive, com o cálculo das ações, o que eu vou fazer agora ou não. Trazendo para o campo tributário, por exemplo, muitas vezes o empresário ele vê ali o seu CNPJ com um passivo tributário muito grande. Ele deve muitos tributos. E quando ele tem a vivacidade de conversar com o seu advogado e com o seu contador para entender aquele contexto,
contexto, ele pode tomar uma decisão muito mais acertada entre, de repente, vou assinar um termo de confissão de dívida ali, ou eu vou esperar receber uma demanda, ou vou trabalhar porque, de repente, tem um prazo prescricional que vai acontecer. São discussões prévias. É muito mais facilitado você poder fazer melhores escolhas quando você mensura o cenário antes de você receber a citação da execução, antes de você entender que, poxa, firmei um termo de confissão de dívida, parcelei e não consigo pagar mais nada além da entrada, então os problemas podem se agravar. Então a assessoria preventiva, ela vem muito nesse sentido de mostrar que o nosso trabalho jurídico de advogado é para prevenir problemas, para racionalizar as coisas, para que você tenha, de repente, até menos dispêndio financeiro lá na frente. A nossa função aqui é achar o problema. Então a gente vai falar, a gente tem um problema aqui. Nosso contrato tá lindo, maravilhoso, montadinho, vamos assinar? Vamos. Mas e se você não cumprir? O que vai acontecer? Exato. As consequências são essas. Mas e se eu não cumprir por um motivo alheio à minha vontade? Tem essa previsão no contrato? Não tem. Então vamos colocar. Eu tenho um cliente, né? Nós temos um cliente aqui que, gente, no começo eu sofria muito com ele, porque chegava para mim a questão assim, Nayara, eu preciso assinar esse contrato para eu receber. Aí e quanto que vai ser? Quanto que vai começar? Não, já fiz, já aconteceu. Já tá feito. O contrato vinha com a relação deles já estabelecida. E aí eu vim explicando, quando a relação já está estabelecida, se for uma prestação de serviço, ela já aconteceu, se for uma compra e venda, se ela já concretizou, eu não consigo alterar, porque a outra parte, ela não vai querer mexer, para ela é indiferente, e a gente tem que trazer a proteção. E aí eu vim mostrando, vim demonstrando tudo que a gente podia trazer de proteção. Esse cliente é um que mexe com prestação de serviço, então para ele, se tiver um período de chuva, vai atrasar a obra. Ele não consegue entregar a obra, eu preciso ter essa previsão no contrato. Então com o tempo ele entendeu na prática, porque um dia aconteceu uma coisa, ele me ligou desesperado, nesse a gente tinha um contrato bonitinho, que eu tinha brigado para fazer. Falei pra ele, não, você tá protegido, tá aqui, notificamos e ninguém conseguiu dar andamento, né? Tentaram, brigaram, mas a gente tinha uma proteção. Tava precavido, tava ali no contrato. Hoje ele fala, eu só assino se você falar que pode. Eu só, que bom que ele só entendeu, coloco né? lá se você falar, não, pode fazer. Mas aprendeu. Né? E isso é importante também, porque hoje, como a gente tem um acesso muito facilitado à internet, que entrega modelos prontos de documentos, entender o seguinte, o papel ali, ele é um instrumento. Ele está instrumentalizando uma relação que já acontece aqui. Então, quando a Nayara fala, por exemplo, ele já tinha feito, gente, o contrato estava praticado, o instrumento, que é o que vai dar fundamento depois para questionar, para exigir alguma coisa, não existia. E é muito mais difícil você inverter as coisas. Então, também com relação a isso, essa assessoria preventiva, ela ocorre em diferentes áreas do direito. Sim. E uma área que eu entendo que é extremamente relevante nos dias atuais, com todas as modificações nos modelos, arranjos familiares que a gente tem, é na área de família e sucessões. Hoje a gente vê a relevância, por exemplo, de pensar em elaborar um contrato de namoro, em elaborar um pacto antinupcial, em organizar as coisas para uma estrutura, porque o casamento também é um contrato. Então a gente consegue ver a possibilidade de uma assessoria preventiva na área de família, no empresarial, no tributário, no trabalhista. São diversas frentes em que a pessoa consegue se organizar para minimizar ali, às vezes, o impacto, né, de ter um problema maior lá na frente, ou quando esse problema acontecer, os riscos estando calculados, facilita inclusive a sua decisão na hora, que caminho você vai seguir ou não, se você já antevia aquela situação. E assim, a gente só aprende pelo amor ou pela dor. Exato. E risco é dor. Então, você não precisa passar por todos os problemas primeiro para aprender e então colocar aquilo no seu documento. Se você tem uma assessoria jurídica, nós já passamos por isso, nós já vivenciamos, nós já vimos clientes passando por todos esses problemas e sabemos exatamente aonde aquela cláusula pode falhar, aonde aquela cláusula pode gerar alguma situação que vai demandar um trabalho e aí a gente consegue trazer para o cliente a proteção. Por isso a assessoria é tão importante, né? Às vezes fala assim, é só para vender. Não é, gente. É muito mais barato você ter uma assessoria jurídica com certeza, preventiva do que com uma ação. Porque depois que você tem uma ação lá milionária, vai ser precificado com base na demanda, com base naquela ação. Então, se é uma ação milionária, com certeza os honorários serão altos. Os custos serão muito maiores, né? E é uma maneira inteligente a gente aprender
com o erro dos outros, né? Não precisa ser na nossa carne mesmo. E o profissional, ele tá ali com todas as vivências que ele tem para trazer para a sua realidade aquilo que a gente conhece, porque já vivenciou aquilo. Então, o que a gente pode fazer diferente? Que rota que não funcionou? E isso tudo, é claro, de maneira muito personalizada. Mais uma vez, não é receita de bolo, não é produto de prateleira. É entender a necessidade daquele cliente, naquele contexto, naquela situação específica. Com certeza também você vai minimizar qualquer impacto financeiro lá na frente. E aí, com isso, acho que fica a pergunta, né, Nayara? Assessoria preventiva, vale a pena ou não? Bom, a resposta dessa pergunta fica com vocês. E aí, será que vale a pena ou não? Pensa aí, hein? Gente, até o próximo. Tchau, tchau.